Então, vamos todos manter a nossa coluna alinhada, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos. Primeiramente, através de uma respiração profunda. Buscando essa conexão sincera, que nós possamos manter verdadeiramente conectados no momento presente. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servi-los. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, esse estudo de hoje, essa sociedade que foi fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Vamos. Namastê. Como é que foi? Saiu bem, saiu melhor que da outra vez. Tem detalhes para depois a gente ver. Tá bom. Mais na segunda parte do que na primeira. Ok, então depois vou te mandar uma mensagem, de quando você puder me responde. Tá bom. Estou tentando ver aqui se eu conecto bem o cabo. Agora entrou. Nós temos, então, hoje, o capítulo 13, que é o desenvolvimento de Budi. Nós, é claro, no capítulo anterior, com base na própria exposição do Dr. Taimni, nos referimos mais especificamente ao Autocultura à Luz do Ocultismo, uma obra absolutamente extraordinária dentro da literatura teosófica, porque não só descreve como funciona um determinado veículo, como foi o caso no capítulo 12, descrevia como funcionava a intuição espiritual, ou chamada às vezes de Budi. Muito difícil traduzir Budi, não é? Palavra sânscrita, em termos ocidentais. Mas, em geral, se usa a ideia de intuição espiritual. E também como desenvolvê-la, que é o que é apresentado no capítulo 13. Na verdade, desse desenvolvimento depende o avanço na senda espiritual, porque a parte intelectual é importante, com certeza, mas nós já estudamos. É a parte do corpo causal, da mente abstrata. Mas é na intuição espiritual, ou no plano búdico, que mais especificamente a percepção da vida una, que é a essência da espiritualidade, realmente floresce.
Por isso, ele começa dizendo: depois de ter tratado das funções de Budi, podemos agora abordar o problema principal, isto é, o desenvolvimento dessa importante faculdade. Claro que eu vou remeter o ouvinte ou o leitor ao capítulo anterior, no que tange ao que já foi desenvolvido, mas esse breve resumo de que Budi tem a faculdade intuitiva de perceber o lado uno de todos os seres, como a seiva que passa por todas as folhas de uma mesma árvore, embora talvez as folhas sejam diferentes, a seiva é essencialmente a mesma. Então, é dito, ao discutirmos o problema, é necessário que se diga logo de início que o desenvolvimento da consciência búdica depende do desenvolvimento, é claro, do veículo búdico. E não é tarefa fácil e requer grande seriedade de propósito. É dito, como exemplo, que o senhor Buda levou várias vidas na tentativa de desenvolver para essa faculdade para colher frutos de iluminação e liberação das ilusões e sofrimentos da vida inferior. Isso é contado nas histórias de Jataka, como talvez aqueles interessados mais em budismo já tenham até lido. Né? Ele diz que os motivos corretos têm que estar presentes. O primeiro requisito para lançar-se nesta divina aventura é esclarecer as bases, o que significa desenvolver força, altruísmo e pureza no mais alto grau. Tá? Então, eu acho que a força está relacionada até ao princípio mais da vontade, o Atma, o aspecto do altruísmo mais relacionado à Buddhi e a pureza mais necessária no desenvolvimento da mente. Tá? Mas, enfim, as três estão ligadas, é claro, se somando aqui para desenvolver o princípio búdico também. Ele diz: os testes e reforço de nossa natureza são levados a efeito na vida diária por provações na forma de tentações, dificuldades e experimentações de toda espécie. Então, não pensem vocês que o karma acontece ao acaso, evidentemente, aquelas experiências que nós precisamos para desenvolver força, altruísmo e pureza, vem a nós na vida diária. Não é uma coisa que eu tenho que ir para uma academia para levantar peso. Tá? A coisa vem a mim, eu não preciso criar. Apenas que, se houver os motivos corretos, nós vamos até atrair essas forças de provação para testar o desenvolvimento da nossa intuição. Isso está muito claro nas cartas dos Mahatmas, ok? E quando a pessoa vibra na frequência espiritual, ela atrai luz, mas é claro, se vocês notam, onde há luz também se projeta a sombra. Então, a luz atrai provações, né? É assim que ele inicia esse desenvolvimento.
Então, ele vai dizer que a visão altruísta, claro, os testes de reforço têm muito a ver com a vontade, mas a visão altruísta é essencial, porque não se pode apenas fazer o bem, mas também evitar de fazer o mal aos outros. Porque quanto mais se eleva na vida espiritual, maior é o poder proporcional para fazer bem ou mal. Então, se desde o começo, o senhor Krishnamurti, no seu livro Rumo ao Discipulado, que eu também devo recomendar, ele diz que a gentileza é uma qualidade muito importante, porque o seu desenvolvimento evita que a pessoa se sinta inclinada a práticas de magia negra, ou seja, de usar o poder que desenvolveu para si. A pessoa gentil, ela se habitua a evitar o conflito, por isso que a rimsa, como primeira qualidade do yoga, no yama, é tão importante, para evitar que o poder da concentração mental seja usado para o mal. Ou para a pessoa mesmo, se ela se desgovernar em alguma crise mental, usar esse poder contra si própria, né? Então, a irritabilidade ela tem que cessar. Capacidade de aceitar as coisas como elas são, aprovação diária. Vocês devem conhecer aquela oração da serenidade, né? Pedindo a Deus que nos dê serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, sabedoria ou discernimento para mudar o que pode, aliás, coragem para mudar o que pode, e sabedoria ou discernimento para distinguir um caso do outro. E o discernimento sempre acaba sendo tão importante no início da nossa caminhada. Então, o altruísmo, que começa com a gentileza, é pensar na consequência sobre os outros ou na disposição de servir a ele. Também aparece em Aos Pés do Mestre. Me permitam ler o parágrafo 51, que resume com perfeição o que seja o amor na prática. Na vida diária, isso significa duas coisas. Primeira, que deve ser cuidadoso para não causar dor a nenhum ser vivo. E segundo, que deve estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Então, eu suponho que prestar auxílio seja essa disposição para o serviço, não é verdade? Para a questão do altruísmo. Então, não sei se fica evidente ou como pretender desenvolver isso intelectualmente, mas se a função de Buda está relacionada à percepção da unidade da vida, é no exercício da percepção no nível que nós temos, a saber, do altruísmo ou da capacidade de dedicação aos outros, que a função de Buda vai se desenvolver mais, porque o karma é assim. Ele desenvolve em nós aquilo que, por outro lado, nós estamos tentando trabalhar todos os dias. Então, ele traz o karma como resultado, melhores condições de serviço naquela área. Se eu estou servindo altruisticamente,
automaticamente virão melhores condições para servirem, o que inclui a percepção da unidade e, portanto, o desenvolvimento de Budi. Vou ler de novo. Quanto mais um homem se eleva na escala da evolução e maior seu poder, mais capaz ele se torna não somente de fazer o bem, mas também de fazer o mal aos outros. E os poderes que dos planos inferiores guiam o mundo fazem de modo que tal força não passe, tanto quanto possível, às mãos daqueles que possam usá-las para fins egoístas. Então, eles tendem a buscar, né, as pessoas que conseguem se dedicar ao próximo e eliminar as tendências para o poder e para o prestígio ou glorificação pessoal. Eliminar de nossa natureza tendência de procurar poder, prestígio e glorificação pessoal. Então, característica de todos os ambiciosos, e devemos tentar de nos livrar dessa espécie de egoísmo mais comum, ainda menos proeminente, conhecida como egocentrismo. Por isso, se houver gentileza, disposição para auxiliar o próximo, ele diz, um dos métodos mais rápidos e eficientes para adquirir essa atitude impessoal e altruísta é o serviço do nosso próximo no reto espírito. Por que ele fala reto espírito? Porque muitos políticos estão aí criando, sabe lá quantas coisas, hospitais, praças, centros de saúde, etc. e tal, mas é para botar a placa, é para ganhar voto, placa de bronze. Raramente querem desenvolver os esgotos e o saneamento, porque é difícil botar a placa ali, e aí não rende voto. Né? Então, aquele já não é um espírito reto, porque ele não está renunciando aos frutos da ação, ele quer a glorificação pessoal, há pouco mencionada como um obstáculo na senda espiritual. Foi propositadamente que eu disse reto espírito, porque esse é o ponto crucial do problema. Há milhares e milhares de pessoas empenhadas no seu serviço ou no serviço de seu próximo e que dificilmente fazem qualquer progresso no sentido de adquirir a atitude impessoal e altruísta. Apenas criam bom karma para elas mesmas. E ainda que isso possa ajudar bastante, não elimina eficientemente de suas vidas o elemento pessoal, que é o principal empecilho no caminho daqueles que estão procurando a iluminação. O serviço deve ser nishkama. Essa é uma palavra composta em sânscrito. Kama quer dizer desejo pessoal, nish é um negativo, sem desejo pessoal, e feito como uma oferenda ao Supremo. Esse é um assunto ao qual se dedica quase toda a Bhagavad Gita, que é considerada a base das religiões da Índia, ou a sua síntese. Eu suponho que vocês já tenham lido a Bhagavad Gita, se não, por favor, o façam com urgência. E me parece, assim, bem evidente, a ideia de que há necessidade de renunciar aos frutos da ação. Vou ler duas passagens da Bhagavad Gita integradas aqui, só para se ter uma noção do texto, de forma direta e em síntese. Quando a personificação da divindade, no caso Sri Krishna, na Bhagavad Gita teria afirmado: tua missão
consiste somente na ação, nunca nos seus frutos. Portanto, não deixes que o fruto da ação seja o teu motivo, nem te apegues à inação. Portanto, adere-te ao yoga. Yoga é habilidade na ação. Ok? Então, Bhagavad Gita, capítulo 2, versículos ou shlokas 47 e 50. Eu até comparo no meu livro que trabalho a tradição sabedoria com esse elemento, a questão de renunciar aos frutos da ação comparado a um jogo de golfe em que eu não preciso competir com os outros, como hoje alguns estão de luto aí porque o Brasil não teve bom rendimento no jogo de futebol. Eu perguntava, certa vez na minha infância, ao meu avô, sobre o jogo. Claro, eu nasci no Brasil, mas meu avô nasceu na Alemanha, enfrentou dificuldades na guerra, então ele tinha uma visão de mundo muito diferente da minha. O Brasil praticamente não sabe o que é guerra brasileira. As últimas foram lá no Sul, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai, uma interna, outra externa. Não me lembro assim de maiores expressões de guerras externas no Brasil. Participação na Segunda Guerra Mundial foi no apagar das luzes, embora tenha dado contribuição, particularmente nas missões da Itália. Mas o que eu quero dizer é que é diferente de outros povos em que isso é mais frequente, não é? E aí eu perguntei ao meu avô sobre o futebol. Ele disse para mim 22 marmanjos correndo atrás da mesma bola. Ele quis dizer uma única bola. Eu fiquei pensando naquilo, levei anos para dizer bem a verdade. É mais recentemente que eu entendo que ele estava talvez comparando ao jogo de golfe, em que cada um tem mais de uma bola e nunca vai usar a bola do outro, nem vai competir com ela. E por isso eu sempre recomendo aquele filme dirigido pelo Robert Redford, que se chama Lendas da Vida, ou The Legend of Bagger Vance, que é, em inglês, uma corruptela de Bhagavan. Na verdade, é a história da Bhagavad Gita em forma de jogo de golfe. Ao invés de ser uma batalha no campo de Kurukshetra, o campo aí passa a ser o do golfe. Eu acho uma versão mais abrandada para ocidentais, mas fica claro que eu não tenho com quem competir. Não é que nem o futebol, que daqui a pouco um quebra a perna, outro isso, outro aquilo, volta e meia, está todo mundo lesionado, porque é uma... Bom, mais complicado que isso, só o futebol americano ou o rugby, que aquilo já é quase o MMA. Mas o jogo de golfe não tem contato direto com o dito adversário. Dois estão jogando, cada um na busca da sua habilidade. Um não obstaculiza o outro. É da habilidade e concentração de cada um, quantas tacadas ele vai levar para conseguir chegar no buraco. Então, essa expressão, yoga é a habilidade na ação, que acabamos de citar da Bhagavad Gita, ela está subentendida no filme que eu citei, onde o Rudolph Juna é o principal personagem, aí representado por Matt Damon, também tem a moça aí, a Charlize Theron, e Sri Krishna é representado por William Smith, que é o carregador dos tacos, né? Em vez de ser o cocheiro da biga, mas assim ele está próximo do jogador
e dá dicas de estratégia do jogo. Na verdade, ele está mostrando sua sabedoria, dizendo que cada um tem que encontrar seu próprio equilíbrio para saber jogar. Porque o jogo de golfe é muito mais emocional do que apenas físico. Se a pessoa não estiver bem centrada, ela não acerta nada. Certo? Então, eu estou me alongando um pouco nessa questão de não competir, porque a verdadeira vida é o cumprimento do Dharma, cada um tem a sua missão. Se eu fizer bem minha tarefa, eu estava pensando outro dia, não é? Vivekananda e vários atravessaram momentos difíceis da história da humanidade. Por exemplo, Sri Ramana Maharshi, que não saiu da caverna durante toda a sua vida, praticamente, atravessou lá 2 guerras mundiais. E ele nem da caverna saiu porque estava meditando, perguntando quem sou eu e aprofundando essa energia. O Krishnamurti estava no mundo, mas também não é, enfrentou as 2 guerras. E nós aqui, com algumas pequenas dificuldades, às vezes já estamos esmorecendo, não conhecemos as dificuldades que outros povos enfrentaram. Então, eu gostaria que nós refletíssemos, porque ele falou em 3 qualidades: força, altruísmo e pureza. Se eu tiver essas 3, eu atravesso a maré com todas as tempestades. A força para perseverar, para ter coragem, o altruísmo para não fazer por si e a pureza para não se contaminar com as coisas do mundo, que, aliás, é o que geralmente gera a corrupção e toda a miséria e desgraça humana, porque nós gastamos hoje $1 milhão por minuto em armas no mundo. Isso é porque pessoas querem, é claro, proteger sua soberania e suas posses, mas também porque sem policiamento a coisa desanda. Agora, o problema é quando se desenvolvem armas nucleares. E nós temos as armas mais caras nessa lista. Nós temos armamento para destruir o mundo 200 vezes. No mínimo, seria um desperdício. Mas isso porque, para não usar as armas nucleares, ficam se intimidando. Então, empilha ogivas nucleares e mísseis de um lado e do outro. E aí, quem tem mais? Então, aí, para intimidar. Então, esse é o problema do mundo. E querer desenvolver Budi, que é a percepção da unidade da vida, implica desenvolver a tolerância, compreender o outro, tá? Aprender a perdoar, compreender que ele está vendo as coisas por um ângulo diferente, talvez, do nosso. Nós temos que perdoar o pecador, não o pecado. Temos que, talvez, dar uma nova chance para a pessoa, mas não simplesmente ser condescendentes com um erro. Aí é que está uma pequena diferença na questão da palavra tolerância. Nós podemos ser intransigentes com a questão da virtude e não ser agressivos com a questão da pessoa. Não é? Porque, ao confundir uma coisa com a outra, por isso eu sempre insisto nas minhas palestras que a ignorância é a causa do mal. O outro não está consciente do dano que ele está fazendo a si mesmo ao agredir o outro. A terceira parte dessa prece feita na abertura pede a bênção sobre aqueles que intencionalmente causam sofrimento, produzem sofrimento, infligem sofrimento. Esses também merecem ser abençoados.
mas no sentido de eles poderem despertar, serem movidos a retornar ao serviço das causas e braços do amor, como diz também Luz no Caminho, daqueles poucos braços vigorosos que impedem que as forças das trevas obtenham completa vitória. Então, o altruísmo é a base dessa hierarquia oculta ou dessa fraternidade universal, cujo trabalho é justamente diminuir o sofrimento do mundo. Depois ele passa para a questão da pureza do corpo. Também fala da mente e das emoções, ou seja, de toda a personalidade. É o terceiro requisito para estabelecer as fundações dessa consciência e vida mais elevadas. Quando se tratou das funções de Budi, foi mencionado que o quanto da consciência superior a ser atraída para o plano físico depende de quão desobstruída está a passagem entre o superior e o inferior. E a principal obstrução no caminho da consciência superior é a impureza dos corpos inferiores. Será que isso precisa ser mais desenvolvido? Especialmente a da mente, mas não vamos negligenciar das emoções e as do corpo. Então, algumas pessoas não compreendem por que os textos de yoga enfatizam a questão, por exemplo, do vegetarianismo, de não beber bebida alcoólica, etc., etc., a questão do fumo, que deve ser evitado, porque diz Sri Ramana Maharshi, por exemplo, o grande sábio vedantino contemporâneo, que viveu a vida inteira na caverna, lá no Monte Arunachala, né? Perto de Tiruvannamalai, na Índia. Isso é mais ou menos o sudeste da Índia. O estado de Tamil Nadu, portanto, próximo da sede da Sociedade Teosófica, fica no mar, né, à beira-mar. A foz do rio Adyar, daí o seu nome. Então, quem vai lá pode fazer também a visita ao Monte Arunachala e ver em que condições de absoluta renúncia vivia Sri Ramana Maharshi naquelas grutas. Então, eu faço essa menção porque a pureza começa, segundo ele, pela alimentação, que é a maneira mais fácil de manter a mente num estado sáttvico. É uma dieta vegetariana, ou pelo menos ovo-lacto vegetariana, não envolver-se com álcool, com drogas, e cigarros e outros tipos de fumo, porque aí a mente, por interagir com um corpo purificado, ela acaba se purificando também, certo? É mais difícil selecionar os pensamentos, é verdade que é necessário fazê-lo. Mas selecionar o alimento é uma coisa relativamente mecânica e produz efeito no nosso estado mental, porque há uma interação entre o corpo e a mente. Ele, então, prossegue dizendo que, especialmente, a pureza da mente, assim como um espelho coberto de poeira não pode refletir os raios do sol, assim também a mente impura não pode espelhar a verdade. E mesmo que nossa natureza espiritual esteja
suficientemente desenvolvida nos planos superiores, ficamos nos planos inferiores isolados de nossa divina herança e divinas possibilidades. Um véu, por assim dizer, separa o superior do inferior e impede-nos ter a visão direta, ou ter a visão do verdadeiro eu. E é assim que os nossos esforços sistemáticos e pacientes para a purificação de nossa natureza inferior constituem parte integral de nosso adestramento e autodisciplina. Não esqueçamos o nome do livro é Autocultura, e preparam o terreno para a manifestação da consciência búdica em nossa vida diária. Então, ele vai dizer que ler e pensar não nos leva muito longe, quer dizer, ficar só no estudo intelectual. Temos que nos dispor a criar as condições necessárias para o verdadeiro progresso, pois temos que operar num mundo governado pela lei. Então, essa questão de sair do plano apenas mental, chegar no físico e chegar na ação, seja altruísta ou de purificação, ou até de força e resiliência às tentações circunstantes ou circundantes, é justamente o que estamos enfatizando nessa parte do desenvolvimento de Budi. Ele diz: o primeiro passo que temos de dar nessa procura é reunir nossas energias mentais dispersas e concentrá-las nos problemas da vida e do viver. As pessoas hoje, talvez sempre, mas hoje, com essa questão da internet, das redes sociais, eu acho que fica cada vez mais evidente uma preocupação mais superficial com a imagem, as fotos, as celebridades e toda essa história, mas tomam por ídolos celebridades que têm vidas absolutamente vazias e que frequentemente não estão fazendo exatamente coisas muito altruístas, para não dizer exatamente o contrário. Alguns até com condutas degradantes, e, no entanto, são tratados como deuses no Olimpo pelas multidões. Então, nós temos que observar que não está se tendo um aprofundamento da visão da vida e seus problemas. Aí, volta e meia, um que outro acaba hospitalizado, quando não é até por motivo de reabilitação de drogas e álcool. E aí, sei lá, a Amy Winehouse, acho que não completou nem 40 anos, a Whitney Houston estava por aí também, ou talvez tenha chegado no máximo a 50, morreu afogada na própria banheira porque estava drogada com cocaína. E não adianta estar cercado de Grammys e torneiras de ouro se a pessoa leva uma vida superficial, só pela fama, pela projeção de imagem. O próprio Michael Jackson acabou tão endividado que, no fim, era escravo das suas próprias dívidas. O homem que mais ganhou dinheiro em discos na história da humanidade criou um buraco sem fundo chamado Dreamland e enterrou fortunas lá dentro, e sei lá onde mais ele jogou o dinheiro fora, para ser o homem que deveria ser o mais rico, estava ultra endividado, não podia parar de cantar quando já estava estressado. Bom,
Aí começou a tomar essas coisas para... No fim, ele estava dependente, que nem o Elvis Presley, de tantos estímulos químicos, e deu no que deu. Não é? E são ídolos de multidões, mas acho que não fizeram uma reflexão em tempo dos verdadeiros problemas da vida e do viver, e por que não dizer da morte e do morrer. Então, a reflexão que, em primeiro lugar, o senhor Buda sugere é o da primeira nobre verdade, que é a verdade da insatisfatoriedade. Ou, se isso for um neologismo muito agressivo a alguns, porque a palavra não existe em português, seria a qualidade do que é insatisfatório. Se traduz, em geral, dukkha, na tradição antiga, como sofrimento, mas na versão moderna há uma ênfase em traduzir como insatisfação, porque as coisas dão prazeres muito efêmeros, e aí as pessoas ficam entediadas com a repetição do prazer e começam a buscar coisas mais excitantes. Aí não conseguem mais ter prazeres comuns, começam a ir em busca de esportes radicais, e daqui a pouco estão fazendo todo tipo de bobagem, quando não vão direto para as drogas, e aí perde o rumo. Tá? Que as drogas são a antítese da meditação, que é o que deveria levar ao espiritual, e, portanto, as pessoas perdem o rumo do sentido da vida. Não importa quanto dinheiro elas têm, se elas perderam o rumo, aquilo se torna até um problema a mais. Então, quando o Dr. Time insiste que nós temos que concentrar as nossas energias mentais, geralmente dispersas, nos problemas da vida e do viver, começa-se com essa questão da insatisfação das pessoas, que às vezes estão numa situação, vamos dizer, até boa, mas resolvem querer virar a mesa, chutar o pau da barraca, complicar as coisas. Por quê? Porque não querem dar o próximo passo. É o crescimento interior. Aí começam a buscar coisas radicais de todo tipo, como se essas atividades superficiais fossem trazendo adrenalina que resolvesse o problema do vazio interior. O vazio interior não se resolve com adrenalina. Como dizia a senhora Blavatsky, na Voz do Silêncio, a mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate a assassina, ou seja, domine, controle a mente. Esse é o símbolo que é usado na tradição. Budi é a faculdade espiritual com cujo auxílio a mente opera e a consciência imanente torna-se perceptiva das atividades da mente. Então, isso tem a ver com viveka, que é usado para penetrar além das ilusões da vida e da mente atingir os estados mais elevados de consciência no Jnana Marga, o caminho do conhecimento. Então, o discernimento é a pedra fundamental dessa purificação mental. E eu não poderia deixar, embora eu suponho que todos conheçam, de ler o primeiro parágrafo de Aos Pés do Mestre, que, por ser o primeiro, corre o risco de ser o mais importante, porque ali começa a caminhada. Se eu não der nem o primeiro passo, como é que eu vou querer chegar a algum lugar?
A primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, quer dizer, o que dura e o que não dura, que conduz o homem a entrar na senda. É isto, mas é também muito mais, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia até o fim, que há sempre o risco de se desviar e perder o caminho. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém, esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Ele usa o critério de real ou irreal como, volto a dizer, aquilo que é espiritual e imortal em contraposição com as coisas transitórias ou não duradouras ou impermanentes da vida externa, principalmente a riqueza e o poder, como ele está dando o exemplo. E eu dei de algumas celebridades aí, não é? Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Isso é meditação, isso é conquista de visão interior, de insight, quando não mesmo do samadhi. É isso que vai nos colocar na senda espiritual. Mas, para isso, antes eu tenho que ter tido o desenvolvimento de Budi, pelo menos para intuir que há coisas reais e duradouras mais importantes para ser conhecidas. Então, a purificação está relacionada ao despertar do discernimento. Pelo menos a purificação mental, que é o que ele está colocando aqui como a mais importante. O método acima indica ou representa, indicado, representa a aproximação de Budi através do intelecto. Mas há outro método através das emoções. E aí vai entrar Bhakti Marga. Aí nós entramos no caminho da devoção. E eu recomendo, então, a leitura do Bhakti Sutra de Narada, ou mesmo ele comentado, por exemplo, pelo Dr. Taime, no livro Autorrealização pelo Amor. Então, são complementos. Ele faz menções no fim do Autocultura ao Bhakti Sutra. Mas aqui ele está fazendo os primeiros passos, ou seja, podemos desenvolver Budi por seu lado mais mental, e aí entramos no Jnana Marga, ou yoga do conhecimento, que é mais abstrato, mental, os Upanishads, as Upanishads e o Vedanta. E também no caminho emocional, ou da devoção, da autoentrega a Deus, por que não do serviço, que abre o coração, que põe a fé em Deus. A fé é uma qualidade importante também na senda, porque às vezes as provações nos colocam em situações difíceis e há uma tendência a recuar ou fugir da dificuldade. E aí nós bloqueamos o caminho espiritual, nós não avançamos na senda. Nesse método, ele diz, o amor e a devoção a uma determinada deidade fazem-se mais e mais intensos pelas várias práticas. Se não for propriamente a deidade, as pessoas têm grandes dificuldades, às vezes, com esse assunto, que seja, então, com os Mahatmas ou os mestres de sabedoria, escolham um foco para devotar
e oferendar suas ações, para que não queiram o fruto para si. Não sei se me faço claro. E aí, também baseado nessa ideia, ele chega a comparar com a eletricidade friccional gerada nas nuvens, que induz suas cargas opostas na superfície da Terra, e com a voltagem da eletricidade nas nuvens vai crescendo, a tensão entre as duas cargas opostas também vai ficando cada vez maior, até que surge o raio, o relâmpago, que anuncia o encontro e a fusão das duas cargas opostas. Diz ele, algo semelhante acontece quando a consciência do devoto e o objeto da devoção fundem-se num êxtase que sempre precede a visão do místico. Então, a devoção acaba gerando o estado de samadhi ou de fusão sem todas as regras do Raja Yoga. E por isso o Patanjali coloca como um caminho opcional Ishvara Pranidhana, ou o aspecto devocional, ou auto-entrega a Deus. E, para tanto, ele sugere como um experimento científico o japa do Gayatri. Lembrando que a palavra japa quer dizer repetição. Mas não é exatamente só a repetição em vácuo, ou pela voz audível, mas é necessário que haja uma compreensão do que é repetido, como é citado também no Yoga Sutra 1.28, para quem gosta do estudo dos mantras, é claro necessário estudar o Yoga Sutra, sua constante repetição e a meditação sobre o seu significado. Isso ele se refere ao pranava, o Om. Mas o Gayatri usa o Om, mas também a orientação na divindade, para a deidade solar, que é a consciência universal na base do sistema solar, para dar-nos mais luz, a luz de Budi. E se repetirmos essa prece constante e seriamente, iremos nos colocar em relação com a ideia subjacente. Aí, então, a força correspondente é, por assim dizer, puxada, aspirada dos planos mais elevados, faz os veículos superiores brilharem mais intensamente. Há vários tipos de mantras ou rituais, aí entra toda a ciência da Purva Mimamsa, mas o Dr. Taimini usa o mantra mais clássico da tradição brahmânica, que é justamente o Gayatri Mantra, como sua sugestão para essa prática devocional ou de meditação. E eu devo recomendar o livro dele, Gayatri, o Mantra Sagrado da Índia, também disponível pela editora Teosófica, para quem se interessa por mantras, porque ele não se restringe apenas ao estudo do Gayatri, mas também a mantra yoga de modo geral. Então, isso é leitura fundamental para quem tem interesse nessa linha de desenvolvimento. Ele diz, outro efeito da repetição do Gayatri, que é de natureza mecânica, depende da potência que reside em todo o verdadeiro mantra. Mas que, se nós meditarmos no seu conteúdo, aí o efeito espiritual se faz sentir. E, por último, mas não menos importante, ele diz que o funcionamento completo
Primeiro ele fala de todas as linhas de desenvolvimento aqui mencionadas vão ao mesmo ponto, a prática do yoga. E os estágios mais avançados da consciência búdica não podem ser atingidos sem exercícios mentais e a autodisciplina compreendidos na prática do yoga. Então, a meditação, evidentemente, está incluída nas práticas de desenvolvimento de Buda. Ele diz o funcionamento completo e consciente no veículo búdico só é possível quando a mente e as emoções forem completamente transcendidas e o candidato estiver apto a elevar-se de samadhi ao plano búdico ou além. Então, aí é possível elevar-se ao plano nirvânico, no grau de arhat, mas vamos começar na primeira iniciação, que é o nosso primeiro objetivo, que é o objetivo de aos pés do mestre. Essas qualificações são para despertar o veículo búdico na primeira iniciação, certo? Se a pessoa ainda não teve um samadhi nesse nível, a primeira iniciação é um oportunismo. E assim, ele introduz essa questão do desenvolvimento do Buda em nossas vidas, mas no capítulo 14, que se segue, que nós vamos então estudar no dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, ele se chama Intelecto e Intuição. Esse capítulo é fantástico, porque ele distingue claramente o que é apenas intelectual e quando passa a ser vivencial. Pode parecer evidente, mas não é. E um dos fatores é a retidão na vida diária, coisa que, sei lá, nos tempos modernos, se é que algum dia houve, mas nos tempos modernos parece estar de férias. Então, eu faço essa menção, que sem retidão a consciência de Buda não chega ao nosso cérebro físico, ela não consegue criar a situação de Buddhimana. Enfim, deixo a vocês chegarem às suas próprias conclusões. Na vida diária, para o Buda, isso significava pelo menos 5 coisas. Panchasila. Olha, o Buda era das pessoas mais práticas que a gente tem notícia. Era um avatar, dizem, nascido em touro, certo? Signo de terra e fixo. Vamos lembrar essas 5 coisas? Não matar, não roubar, não ter relações sexuais ilícitas, não mentir e não envolver-se com álcool ou qualquer tipo de entorpecente. Ora, eu ainda acho que não matar implica o vegetarianismo, mas há budistas que não têm a mesma opinião, porque dizem que não foram eles que mataram, mas não é o que ensina o Yoga Sutra também, sobre a responsabilidade. Mas há budistas que não são vegetarianos, para minha surpresa. Claro que isso são ortodoxias que se criaram sem buscar o espírito, fica só na letra morta. Mas se nós formos ao espírito do não matar, tem que ser não cooperar com a morte dos animais. E dos seres humanos mais ainda. Não é verdade? Não roubar significa ser honesto. Bom, não sei sobre isso, o que eu vou dizer aqui nesse país, mas a impunidade, segundo o Blavatsky, diz muito claramente na chave para a teosofia, é um dos maiores problemas da mente humana, desenvolver a pretensão da malandragem, ou a capacidade de fazer o mal e sair incólume. Então, enquanto houver esse tipo de mentalidade, a senda espiritual passa longe. Corrupção não convive com espiritualidade.
Será que é preciso explicar isso? Eu às vezes, fico um pouco constrangido de entrar nesses assuntos. Me perdoem. Fico lembrando lá o Rui Barbosa, que dizia que tinha-se até vergonha de ser honesto. A coisa é mais longa, né? Tanto verem as nulidades triunfarem, papapá, papapá. Realmente, a desonestidade é triste, mas às vezes ainda são celebridade. Então, eu me restringo aqui à minha incompetência e ao meu silêncio, tentando entender como que as pessoas querem compatibilizar isso com a vida espiritual. Além disso, claro, se houver promiscuidade sexual ou outras coisas que eu nem vou entrar no mérito, como é que nós vamos conseguir fazer a consciência adquirir introspecção, meditação? E o pior, em geral, no meio disso, acabam umas crianças aí, sem pai nem mãe, rolando para tudo que é lado, não foram bem-vindas, com acidentes de percurso. Pior ainda se houver aborto. Mas dizer o quê? Tem gente defendendo o aborto, defendendo a liberação da maconha. Agora, nas eleições dos Estados Unidos, aproveitaram para alguns estados liberarem. Aí eu estou dizendo, primeiro mundo, não é? Não dá nem para dizer que eu nem vou entrar em méritos, né? Mas se isso é a quinta raça raiz da humanidade no planeta Terra e os países ditos mais desenvolvidos estão dando esse tipo de exemplo, acho que vamos ter que esperar a sexta raça raiz, talvez no século XXVII, quem sabe, para dar um passo. Teosofia tenta lembrar o óbvio, né? Que nessas condições Budi não se desenvolve. A verdade também é uma coisa esquecida na época da fake news. O importante é fazer uma narrativa que sustente o seu ponto de vista, e a verdade nisso não interessa. Então, nós estamos no meio de uma situação que não se sabe mais nem onde está a verdade. As notícias chegam, a gente já desconfia. Ontem, hoje, ainda peguei uma notícia publicada em jornal totalmente falsa. Então, está se tornando frequente isso. Antigamente, os jornais tinham uma preocupação. Citação de jornal era feita até em teses, doutorado. Agora está difícil, porque o jornalista, às vezes, nem assina a matéria, escreve qualquer coisa, depois é o contrário do que aconteceu. Eu não vou entrar no mérito da questão da verdade, mas diria apenas que, por detrás de todo o crime, costuma haver uma mentira, ou antes, ou durante, ou principalmente depois, para encobrir o crime. Então, e frequentemente antes, durante e depois. Então, quando uma pessoa diz a verdade, assumindo as consequências, ela purifica a sua mente. Vocês sabiam disso? Ela é uma das condições de pureza mental. Uma pessoa que não é veraz não conseguirá progredir espiritualmente. Ela será enganada pelos elementais, ela será enganada por entidades astrais que fazem o mesmo, estão na mesma vibração. Ela não vai conseguir intuição por meio da mentira. Facilmente será enganada na senda espiritual. Discernimento está diretamente relacionado à verdade, como está muito claro nos parágrafos 14, 15, 16 do Aos Pés do Mestre. E, meu Deus, o quinto item do Panchasila, que é não envolver-se com álcool, mas, na verdade, qualquer coisa que produza entorpecimento mental,
como que eu posso sustentar que a meditação é o instrumento mais importante na vida espiritual se o indivíduo está indo na direção do vinho, da cerveja e, quando não, de coisas piores, para depois ter que ir para uma clínica de reabilitação? O que isso tem a ver com meditação? Isso é a antítese da meditação. É levar a mente ao entorpecimento e não à iluminação. Então, eu acho que, eu não sei, eu não quero aqui ficar, como dizem, chovendo no molhado. Para mim é tão óbvio que uma pessoa que queira ir para o Nirvana vai ter que renunciar a tudo isso, porque esse não é o caminho do Nirvana. Esse é o caminho da ilusão, das coisas que não duram, das coisas transitórias, das excitações passageiras, das alegrias efêmeras. A pessoa gradualmente tem que ir se voltando para o interior, para o Nivriti Marga, para a senda interior. A senhora Blavatsky chega a falar que a pessoa deve buscar progressivamente o isolamento. E, se quisermos auxiliar o mundo, nós temos que estar no mundo sem ser do mundo. Essas são as clássicas condições para o progresso espiritual. E Budi é isso. Budi é a percepção da unidade da vida, elevando a nossa mente a níveis angelicais. Não é um mais ou menos, não é uma coisa de fachada. Tem indivíduo uma compreensão de que a morte é o fim de todas as coisas, que não duram. Não é? E essa é a reflexão sobre a vida e o viver que purifica a mente, que traz discernimento. E esses 5 itens de conduta que o Buda ensinou há 2.600 anos atrás. E não é muito diferente do que é sugerido pelo Senhor Cristo nos mandamentos, mas que aí já interpretaram, às vezes, de maneira conveniente, e as pessoas também, os 10 mandamentos, são outros que estão de férias. Basta ver o que está escrito nos jornais dia a dia. Não é verdade? Então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos a sintetizar hoje. Yama e Niyama é o equivalente do Panchasila no Yoga. Mas se houver comentários, dúvidas, perguntas, ou mesmo divergências, porque, afinal, a Sociedade Teosófica é uma instituição de liberdade de pensamento. Olha lá. Tudo bem, Rafael? Oi, Ricardo. Boa noite. Pode elaborar um pouquinho o isolamento progressivo? A senhora Blavatsky e também essa tradição de um livro como Luz no Caminho diz que nada que venha do exterior pode nos libertar. Nós temos que conquistar gradualmente uma introspecção. Tá? E acho que tu vais compreender, por exemplo, na página 21 do Ocultismo Prático. Não leias em demasia. Se leres por 10 minutos, reflete por outras tantas horas. Habitua-te à solidão e a permanecer só com os teus pensamentos. Então, a leitura não é para ler um romance por dia, ler a Doutrina Secreta num fim de semana, ou sei lá, que outra aventura intelectual que as pessoas queiram seguir. Mas é a reflexão. Manana é mais importante do que Shravana. Tá?
o ouvir ou a leitura são muito superficiais. É preciso saborear as palavras e introjetá-las. Isso é refletir, é mais do que apenas ouvir ou ler. E aí ela acrescenta o quê? Vamos ver se faz sentido. Habitua-te à solidão e a permanecer só com teus pensamentos. Acostuma-te ao pensamento de que ninguém além de ti pode dar-te assistência. E desapega-te de tuas afeições em relação a todas as coisas gradualmente. E antes de dormir, reza como fizeste pela manhã e faz uma revisão das ações do dia. Isso é uma técnica pitagórica, né? E vê onde tu falhaste, resolve então que não falharás nas mesmas coisas amanhã. Então, se vocês pegarem só o primeiro item de algumas sugestões práticas para a vida diária, que dá umas 10 páginas, mas minúsculas, porque vocês sabem que o livro é de bolso. Isso é para se ler numa sentada. Como é que ela conclui? Que nós temos que ficar mais tempo conosco mesmo. Não sei se isso responde a tua pergunta. Sim, sim, responde. Respondeu. Obrigado. Tem a questão, outras questões práticas, não só mentais e de meditação, mas de contato com energia de fora, com, né, aquela Sim. questão do Edibita Inclusive, me obrigaram a fazer uma nota, porque ficaram tão horrorizados quando ela cita isso na regra número 8, que vieram me chamar, não, mas faz uma nota, não pode ser assim e tal. Mas, para as pessoas usarem uma máscara e lavarem as mãos, está uma dificuldade. Se levassem isso mais a sério, a doença não tinha se desenvolvido do jeito que se desenvolveu, me perdoes, mas aí sim nós estamos, de certa forma, enfim, contribuindo para o caos. Né? Vejam o que diz a regra número 8, claro que são regras usadas no Oriente. Um lanu ou discípulo deve recear somente influências externas de criaturas vivas, emanações magnéticas dessas criaturas. O lanu é o discípulo, né? Por esta razão, ainda que uno com tudo, quer dizer, não está se negando a unidade da vida, em sua natureza interna, porque ele vai meditar em todos os seres, ele deve cuidar para separar seu corpo externo de toda influência estranha. Ninguém mais além dele deve beber ou comer em sua tigela. Deve evitar contato corporal, isto é, ser tocado ou tocar tanto com os seres humanos quanto com animais. Aí ela mesma faz uma nota de comentário. Não são permitidos animais de estimação e é proibido, inclusive, tocar em certas árvores e plantas. Isso é a disciplina dos monges quando eles vão despertar a Kundalini. Então, eu fiz uma nota de rodapé, porque o pessoal ficou tão apavorado que me chamaram lá. São palavras de Blavatsky, é o budismo prático. Aqui ela acrescenta, um discípulo tem que viver, por assim dizer, em sua própria atmosfera, de modo a individualizá-la para propósitos ocultos.
Meu comentário. Esta é uma regra referente a um período de treinamento bastante avançado, vide nota introdutória, página 91, no ocultismo prático, que visa o desenvolvimento de poderes internos, não sendo aplicável aos principiantes. Bom, é óbvio, mas ao mesmo tempo, aos poucos, nós temos que nos preparar nessa direção. Então, o terceiro item do Panchasila começa por não ter vida sexual promíscua, mas o monge acaba não tendo vida sexual nenhuma. É brahmacharya. E assim, eu sei que as pessoas se preocupam com isso, mas se pararem para pensar, se é uma questão de criar uma atmosfera para possibilitar uma meditação mais profunda, aos poucos nós temos que nos isolar um pouco de todas essas vibrações. Quem foi à Índia uma vez compreenderá o que eu quero dizer. Eles vão ser vistos como muito pudicos por nós. E nós, bom, estamos noutra vibe, para usar a expressão da minha filha. E eles nem tocam as pessoas com a mão, eles fazem o namastê à distância. Enfim, eu assisti hindus que chegam a se defender, e eram pessoas que estavam avançadas na senda, mas, por isso mesmo, o senhor Leadbeater comenta até o problema dos apertos de mão, está lá no lado oculto das coisas. Aí ele criava umas conchas etéricas. Tal. No Brasil, isso é considerado falta de educação. Mas, então, por isso esses seres às vezes se isolam lá em Adyar ou vão para algum lugar ermo, porque o povo, em geral, não entende o que seja a disciplina magnética. E a pureza física, com certeza, não é tudo, mas ela é uma parte importante, Shaucha, né? Uma parte importante, para que a mente vá se desprendendo das sensações e vá adquirindo introspecção. Tem lógica ou é uma coisa que não faz sentido? Essa parte do contato físico, a pandemia ajudou um pouco, pelo menos dando uma desculpa socialmente aceita, né? Tirar um pouco da falta de educação, as pessoas compreendem mais. Eu estava sendo grosso, simplesmente não encostava nas pessoas de forma grosseira mesmo. Era Pois ruim, né? a gente tenta evitar entrar em colisão, mas o pessoal está sendo sugerido no ocultismo prático um certo tipo de vida mais isolada mesmo. Não é isso que fazem os monges, não é isso que fazem aqueles que vão à meditação. Eu não quero tornar isso como uma prioridade, mas é preciso compreender que, no devido momento, isso será uma necessidade, tá certo? Tem uma segunda questão, Ricardo, que eu queria elaborar também. Aos pés do mestre, uma das preocupações era que o Krishnamurti não escrevesse um livro com a idade pequena, que as pessoas que lessem o livro iam entrar em contato com a mente do autor. É. Isso, eu tenho percebido que isso acontece também nessa aqui, como estamos no Zoom, ou numa mensagem de WhatsApp, ou ao telefone. O contato, mesmo com isolamento físico, quando a mente da outra pessoa volta a atenção para um texto do autor ou para uma mensagem de WhatsApp, o que for, a energia conecta também. É complicado mesmo. Talvez a gente devesse escrever menos.
Mas seja como for, pelo menos as coisas elevadas nós temos a obrigação de divulgar. Eu acho que, nesse ponto, o mestre fala em popularizar um conhecimento de teosofia. Nós não podemos, e chega a dizer que a coisa mais importante é ajudar outros a encontrarem um reto caminho, que é isso que caracteriza um teosofista. Então, eu não posso, até onde eu compreendo, simplesmente fugir do mundo. Mas eu posso viver no mundo com um certo tipo de cautela, não é? Eu acho que é aí que está a questão magnética que estávamos nos referindo. E a promiscuidade que existe em alguns ambientes não é adequada à meditação, né? E um certo isolamento faz parte do processo, ela chama ali de solidão, né? Para que os pensamentos possam decantar, para que a serenidade, e principalmente o contato com a natureza, né? Porque aí é uma meditação. Aí talvez num ambiente desse não precise mais da máscara enquanto tu estás num contato a céu aberto. O problema é que confinam as pessoas em pequenos ambientes à aglomeração e acham que isso não vai ter consequências quando há uma pandemia. É óbvio que vai haver. Não sei se fica claro para todos, mas à medida em que as práticas para trabalhar com certas energias, como Kundalini, por exemplo, são demandadas, a questão magnética fica vital, porque senão a energia, em vez de ir para um lado, vai para o outro, em vez de subir, desce, aí a coisa complica. Enquanto nós estamos nas práticas preliminares, que pode levar várias vidas, é que as pessoas acham que vão despertar a Kundalini nessa encarnação. Talvez melhor não, né? Porque sei lá que consequências isso ainda pode ter, se a pessoa não estiver preparada. Mas aí, então, se ela pretende tomar esse caminho, ela deve, aos poucos, ir se preparando para uma purificação progressiva. Então, Shautya e Santosha são os primeiros niyamas. É preciso haver pureza e contentamento. O contentamento surge quando a mente não precisa de vibrações grosseiras para se estimular. Ela é naturalmente alegre. E ela contagia as pessoas com sua alegria. Não é? A última pergunta em relação ao isolamento, Ricardo. No caso da Annie Besant e do próprio Lady Bitter, que abriram os chakras e tinham que conviver em sociedade. E isso gerava uma série de dificuldades para ambos. Em algum momento tentaram fechar para voltar ao convívio, ou tem a questão de plantar uma espécie de árvore no jardim para bloquear as energias de fora da vizinhança, ou quando dormir colocar algum tipo de placa magnética no quarto. Eles estavam num estágio diferente do nosso, né? Por isso que eu digo que essas regras mais avançadas talvez não sejam para nós, mas a verdade é que, por um pedido do Rishi Agastya, essa é a tradição, que a senhora a doutora Besant se dedicasse mais à independência da Índia, ela tomou o caminho da política e por isso foi obrigada a fechar os chakras, porque aí sim, a tudo que tu falaste de irradiação do pensamento e tal, está muito envolvido com política. Você pode se imaginar que é a maior promiscuidade magnética de pensamentos até de oposição, de ódio, de inveja. Nossa Senhora! Então,
ela teve que fechar os chakras que ela já tinha aberto. Isso foi dramático. Eu considero uma renúncia extraordinária ter esses poderes já desenvolvidos e ter que sacrificá-los. Quem sacrificaria a clareaudiência, a clarividência e tudo, depois de já ter atingido certa maestria nessa direção, só por uma causa mundana? Mas ela tomou como missão para ajudar pela independência da Índia. O que vai se fazer? E, no caso do Sr. Leadbeater, aconteceu mais ou menos o contrário. Como ele continuou com os chakras abertos até o fim da vida, ele se tornou, com isso, eu suponho, o maior clarividente do século XX, publicamente conhecido. Mas ele cobria as paredes, eu visitei o quarto dele no The Manor, todas as paredes cobertas de cobre batido. Eu não sei que tipo de magnetismo ele criou ali, parece uma gaiola de Faraday, né? Mas o quarto dele é diferenciado. É alguma coisa que se pode ver. E sabe lá, além das placas magnéticas, quanto ele magnetizou com pensamento e rituais aquelas placas. Então, eu não sei se para nós isso faz muito sentido, mas quem lê o lado oculto das coisas e os auxiliares invisíveis, que até estamos agora estudando às terças-feiras às 19h30, vai entender que um homem que está ativo no plano astral em todas essas dimensões, e além disso, no mental, búdico, etc., precisa de condições especiais. A própria senhora Blavatsky, que não teve essas condições especiais, gastou muita energia até com fenômenos, ela declara no capítulo 8º das memórias lá com a Wachtmeister, a Condessa Wachtmeister, sobre como foi escrita a doutrina secreta ou coisa do gênero, que ela encurtou sua vida por ter usado energia dessa forma. E ela morreu, de fato, aos 60 anos, e dizem porque ainda ganhou um plus do mestre, que deu alguma energia para curá-la num momento que ela já estava partindo alguns anos antes. Então, ela diz que ela deu a entender, eu acho que se ela afirmou isso, é para que outros não imitassem o que ela fez. Ela, de certa forma, se arrependia de ter gastado muita energia com fenômenos psíquicos. E ela tinha essa hipersensibilidade, era difícil para ela conviver com certos ambientes. Tá certo? Bem, meus irmãos, eu acho que essas são as condições ideais para desenvolver essas faculdades. Ninguém precisa começar por isso, principalmente no nível físico, como eu mencionei, mas o discernimento e a reflexão sobre os problemas da vida e do viver deveria ser o ponto de partida, ou então, talvez, a devoção à divindade e suas formas, os mestres, se isso faz sentido. E é isso que, de repente, ela mesma sugere no livro Ocultismo Prático. Eu recomendo que leiam o Ocultismo Prático, porque aí está todas as dicas, se tiverem interesse no assunto. Ela iguala com Raja Yoga. Então, o Raja Yoga, o Yoga de Patanjali, a ciência do Yoga do Timing, são livros indispensáveis. Diz ele que isso é a prática que dá desenvolvimento à Budi. Ok? Eu acho que, devido, talvez, ao avançado da hora, seja oportuno fazer uma meditação de encerramento e convidar a todos para o dia 6 de janeiro, onde vamos dar continuidade a esse trabalho às 20 horas. Certo? Vamos observar, então, nossa respiração suave e profunda.
profundo. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Durmam com os anjinhos. Feliz Natal. Tchau, Ricardo. Gratidão mais uma vez. Feliz Natal para você também. Durma Esse com é os um período anjinhos. que os anjos ficam mais perto dos homens. Que assim seja. Gratidão mais uma vez, então, até no nosso próximo estudo agora, em janeiro, dia 6, então, né? Sei. Combinado, então. Boa noite, Feliz pessoal. Natal, gratidão, boa noite. Boa noite, Boa Cris. noite. Boa noite, Pessoal. tchau. Boa noite. Boa noite.